Vou dar continuidade àquela história de Brasília, que não terminei. Eu disse lá no Conselho de Ética que eu evitei ser subornado e tive muitas vezes os comerciantes tentaram me subornar para fazer coisa errada. Como também evitei muito de ser corrupto, de corrupção por parte de funcionários públicos. Porque eu queria ser uma pessoa, estava no início da minha carreira, eu queria ser uma pessoa honrada na minha profissão. E disse até a eles, quando eu era criança, que minha mãe, que eu chegava em casa com um tostão que achei na rua, ela me levava lá no lugar onde eu achei e dizia, bote aí que isso não é seu, você não pode achar nada na rua, não é seu. E fui crescido assim, que fui criado nessa história de muita civilidade, mas muita responsabilidade por parte da minha família. Nunca quis nada fazer errado. Então, eu fui para Brasília para demonstrar minha honradez. Por quê? Mesmo porque a minha multa que ia pagar é R$1.120. E eu gastei R$5.000, porque eu queria provar tudo aquilo que eu estava limpo na minha profissão. Olha, então, continuando a história. Eu saí de Brasília tranquilo, porque lá eu não fui condenado a nada, não houve nenhuma condenação, apenas o processo entrou em diligência. Cabia o CRC Bahia me convocar para eu apresentar mais documentos. Naturalmente eu decore, eu tinha como apresentar essa documentação. De uma forma ou de outra eu podia apresentar, não um documento, mas provar que foi, realmente existiu, porque é demonstrar na escrituração do livro diário. Pois é. Então, 3 meses depois, o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia me enviou um boleto para pagar, R$1.120. Achei estranho, porque eu não fui convocado, não me pediu documentação nenhuma. Então eu liguei para minha filha, que é minha advogada, ela disse, pai, não pague não, vamos impugnar, vou pedir uma cópia da ata lá em Brasília, e nós vamos impugnar o processo, que não houve condenação, como é que ele vai me cobrar? Eu imaginei, eu já gastei R$5.000 para ir em Brasília, já passei por aquilo tudo, e para que ainda prosseguir com essa história? Se eu vou pagar, não pague, pai, mas eu resolvi pagar para dar fim por toda a história. Paguei para exatamente o 1.120 para terminar com aquela história. Porque o CRC não nos dá nada em troca, ele apenas cobra as anuidades, fiscaliza, mas nada. Não faz nada pelo contabilista. Não tem benefício nenhum. Tanto que até os cursos que nós tomamos lá no CRC são pagos. As palestras que nós participamos, nós pagamos. Não é como, por exemplo, a ordem dos advogados, que tem gabinete dentário, que tem desconto de 50% em muitas clínicas, que tem lugar de lazer, e nós não temos nada disso. E nós só fazemos dar de nós para o CRC. No tempo que as eleições eram presenciais, várias vezes eu fui mesário, escolhido por eles, mesário de eleição. E as 2 últimas eleições, eu fui presidente da mesa número 1 da Fundação Visconde Caiú. Eles que me escolheram porque sabia que eu tinha competência e capacidade e era honesto. Por isso eu já tinha comprovado tudo que eu tinha feito de honestidade na minha profissão. Então, é só o que eu tenho a dizer, só demonstrar que a minha viagem a Brasília foi só para eu ser uma pessoa honrada, acreditar na minha profissão e acreditar na minha honestidade eu mesmo, para que não acontecesse nada de errado. Esse era o complemento que eu queria colocar, somente isso. Só, muito obrigado. O tempo é o movimento do nosso planeta de rotação e translação, mas a cada segundo ele nos traz uma nova emoção. Emoção do nascimento, emoção do crescimento, do sofrimento e da dor, e a sublime emoção do amor. O tempo não para, ele velozmente passa. O tempo de desatar o nó, o tempo de amarrar o laço, o tempo de um beijo, o tempo de um abraço. O tempo de dormir, o tempo de acordar. O tempo de sorrir, o tempo de amar.
o tempo de sentar, deitar e levantar, o tempo da ternura, o tempo da doçura, o tempo da tristeza, o tempo da amargura, o tempo do medo, o tempo da bravura. O tempo é imaginário, ele pode ser primário ou secundário, mas ele está sempre presente, nunca está ausente, mesmo no saudável ou até mesmo no doente. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de viver, de sofrer e de morrer. Pois nessa vida, tudo tem seu tempo certo, mesmo que seja no outono, na primavera, no verão ou no inverno.